Qual a importância da educação? Eu sempre fui uma pessoa curiosa, que sempre buscou conhecer coisas novas, sempre buscou ter novas experiências. Desde que eu aprendi a ler aos 7 anos, eu nunca deixei de ter um livro, seja uma história em quadrinhos, seja um gibi da Turma da Mônica ou da Marvel, às minhas mãos, à distância das mãos, para que eu pudesse continuar conhecendo novos mundos. Porque às vezes nós estamos tão entediados com o nosso cotidiano, nossa vida. Às vezes a literatura é uma porta de entrada para que nós possamos nos conhecer a partir dos olhos de outras pessoas, dos protagonistas das histórias, dos personagens. E ao nos conhecermos com esses olhos das pessoas, nós então podemos voltar para o nosso mundo e termos um posicionamento melhor, um direcionamento melhor. O próprio George R. R. Martin, o autor da série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, que são a base para a série Game of Thrones, escreve que aquele que não lê vive apenas uma vez, mas aquele que lê é capaz de viver várias vidas. E também o próprio Monteiro Lobato, um grande escritor, autor, diplomata brasileiro, disse que um país é feito com homens e livros, com pessoas, com seres humanos e livros. Por isso que a literatura, a educação, o conhecimento é tão essencial. E para mim, desde o início da minha jornada de vida, que é um pouco curta, mas é que eu acho que tem algo a agregar na vida daqueles que estão assistindo esse vídeo, o conhecimento sempre foi a base, foi o pilar para mim. Eu lembro que no final do meu ensino fundamental, eu estava envolvido em vários projetos. Tínhamos uma rádio, eu não sou radialista, mas eu ajudei a agregar, a continuar o projeto da rádio estudantil, de colocar músicas, de comunicar às pessoas. Eu lembro também que eu entrei na liderança do Grêmio Estudantil. As pessoas sempre me colocavam em posição de liderança, não que eu as buscasse, mas acho que existia em mim, ainda existe, né, em mim, determinadas características que influenciam outras pessoas, a comunicação, a capacidade de comunicar, coisas que ajudam na liderança. E eu lembro que quando eu entrava na liderança estudantil, as pessoas buscavam a mim para poder desenvolver aquilo que elas desejavam. E enquanto eu estava no final do ensino fundamental, eu me recordo que eu tinha a opção de escolher a próxima escola em que eu iria estudar o ensino médio. Se no ensino fundamental eu não tinha essa oportunidade, porque eu vindo de uma família de classe média, eu não tinha a oportunidade de estudar em escolas privadas de maior qualidade, agora que eu tinha a opção de escolher, então eu escolheria a melhor escola para mim. Então eu lembro que eu busquei fazer várias provas durante o ano de 2019, 2018 inteiro eu estudei, porque eu descobri que eu podia fazer provas, concursos, em que eu conseguiria descontos, dependendo da minha pontuação, em instituições privadas de maior qualidade de ensino na minha região. Eu lembro que eu estudei durante o ano inteiro, abri mão de sair com amigos, de ter momentos de lazer, em busca de um propósito definido, que era uma escola, um ensino de qualidade. E no final do ano, apesar de eu ter feito cerca de 5 a 6 provas para conseguir bolsas de estudo, infelizmente eu não consegui nenhuma, fracassei. Fracassei 5 a 6 vezes nessas tentativas que eu realizei para buscar um ensino de qualidade. Mas ainda existia uma esperança, as pessoas que como olhavam para Thomas Edison e viam ele fracassando várias vezes, podiam falar: nossa, você é um fracassado, você é determinado por seus fracassos mesmo, você não tem nada a continuar a ter de valor. Mas Edison falava que quando ele errou várias e várias vezes, na verdade ele não estava errando, ele estava se aproximando mais de entender aquilo que devia ser feito. Da mesma forma, quando eu fracassei nessas provas, eu entendi que essas não foram fracassos, não foram falhas, mas a partir desses erros eu pude estar mais próximo daquilo que me levaria para o meu destino, que levaria para uma oportunidade muito grande, que foi, no final do ano, eu conseguir passar em primeiro lugar em uma vaga disputada de um concurso público no IFES, no Instituto Federal do Espírito Santo aqui de Cachoeira das Meninas, e eu consegui ser aprovado após um ano de estudo, de sacrifícios, de sofrimento. E eu lembro também que, em paralelo a isso, eu havia assistido a um TED Talks, uma palestra do Murilo Gun, um comerciante, palestrante, e nessa palestra que chama Escolas Matam a Aprendizagem, Gun nos ensina que o processo tradicional de ensino tende a abortar o desenvolvimento criativo das crianças. As crianças, por definição, são pessoas criativas. Eu me lembro que eu sempre fui curioso, como eu havia dito. Mas quando nós temos o processo tradicional de entrar em determinado período, de só sair na hora de intervalo, de ter somente o professor falando, as crianças em uma série como se fosse uma esteira de produção, ouvindo e não participando, isso, de acordo com o Gunn, tenderia a evitar o processo criativo.
E para o GAN, o profissional futuro, aquele que vive nessa era de transformações, na verdade, dessa transformação de era, nessa mudança de mentalidade, as pessoas que estão nessa nova atualidade precisam se adaptar às circunstâncias, uma pessoa criativa. E o sistema educacional tradicional não tinha isso. E a partir desse confronto, dessa motivação que GAN faz para mim, eu entendo que não apenas eu devia buscar o ensino de qualidade, mas eu, por conta própria, deveria buscar ser um autodidata. Então eu passei a estudar, em 2018, sobre coisas que são essenciais e imprescindíveis para a nossa vivência, mas que as escolas, infelizmente, não ensinam como um todo, como educação financeira, empreendedorismo, oratória, comunicação, inteligência emocional, coisas essenciais. E, em paralelo, então, a minha oportunidade que eu havia conseguido, mediante muito esforço, a entrar em uma instituição de ensino prestigiosa em minha região, eu também passei a estudar por conta própria, a buscar o conhecimento por mim mesmo. E a partir de então eu tenho colhido vários frutos. No meu ensino médio eu continuei atuando em vários projetos, na liderança de turma, com um jornal que eu ajudei a fundar, com várias coisas, projetos de extensão de pesquisa, que foram uma expressão, uma validação realmente daquela criança curiosa que eu havia dito no princípio. Então, essa é uma pequena história de vida e eu espero que você possa ser agregado com a importância do conhecimento, da educação, de buscar aprender, se desenvolver, de buscar elevar o seu nível de consciência, porque se nós estamos aqui no mundo é para que nós possamos também agregar na vida dos outros, é crescer em nós mesmos e assim nós possamos também transbordar na vida dos outros. Então, se você foi ajudado com esse vídeo, que você possa curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essas verdades.